estamos já online com o nosso segundo dia do nosso terceiro Congresso Internacional de Direito Constitucional. Hoje temos a grata honra de receber para esse segundo painel o professor Jorge Bacelar Gouveia e também o professor Vitor Pinheiro, a quem eu agradeço imensamente por terem aceitado o nosso convite de participar conosco. O professor Bacelar já é da casa, portanto, já está no seu, acredito, terceiro congresso e ficamos felizes com isso e também muito felizes com o professor Vitor, que vem aqui a primeira vez para participar numa atividade do NELB. Esse segundo painel tem o título de O papel do Congresso Nacional como garante da estabilidade institucional, portanto, vamos falar sobre esse poder. E vamos iniciar, então, o nosso painel com a intervenção do professor Jorge Bacelar Gouveia, e, portanto, eu vou passar a ler aqui um pequeno resumo daquilo que é o extenso currículo do professor Bacelar Gouveia. Portanto, o professor é licenciado em Direito na menção de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com classificação final 16 valores. Também é mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídico-Políticas pela mesma faculdade, com classificação final de bom com distinção, 17 valores. É doutor em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, com classificação máxima de aprovado com distinção e louvor por unanimidade. É também professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Autônoma de Lisboa. Professor, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu passo imediatamente a palavra ao senhor, mas antes vou só fazer uma referência aqui. Aqueles que quiserem podem enviar, então, ao longo do painel, perguntas pelo bate-papo do YouTube, que eu vou recolhendo e depois da intervenção do professor Jorge Bacelar e do professor Vitor Pinheiro, farei as perguntas que o público enviar. Professor, agora sim, mais uma vez obrigado, tem a palavra. Muito obrigado, agradeço muito esta oportunidade de voltar a estar nos vossos congressos. O NELB já é uma instituição não apenas brasileira, mas portuguesa, luso-brasileira, na verdade, no âmbito das atividades da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, também é a minha casa, e este é o terceiro Congresso Internacional de Direito Constitucional, e portanto agradeço o convite, cumprimento também o André Brito, a Joyce, também o companheiro de jornada, o professor Vitor Pinheiro. E este congresso tem aqui um particular sabor, porque nós este ano comemoramos uma data muito importante, não apenas para o Brasil, mas também para Portugal, para a lusofonia jurídica, que são os 35 anos da Constituição Cidadã Brasileira, aprovada em 5 de outubro de 1988. E, de facto, é uma excelente Constituição. Já tenho ali referido, tenho ali ao fundo, enfim, para sonorizar este momento. E, de facto, é uma grande Constituição, uma questão muito importante na história do Brasil, mas também europeia, no âmbito do direito constitucional da língua portuguesa, embora influenciada certamente por vários sistemas jurídico-constitucionais estrangeiros. Sabemos que o Brasil tem uma grande influência norte-americana desde a República, mas também portuguesa, e por reciprocidade, Portugal também acabou por se deixar influenciar em muitos aspectos que têm sido desenvolvidos até com maior profundidade pelo constitucionalismo brasileiro, sobretudo quer em matéria de matérias mais ousadas, quer em matéria de fiscalização da constitucionalidade, quer sobretudo em matéria de direitos sociais. Que acho que é isto um pouco que nos falta, é olhar para o dinamismo brasileiro, seja ativismo, seja judicialização da política, seja o que queiram chamar, agora não vou entrar nessa disputa. A verdade é que há uma alma muito mais vibrante no constitucionalismo brasileiro no que respeita ao facto de levar a sério os direitos fundamentais. Para me recordar de um célebre livro do professor Ronald Dworkin, que já falecido há uns anos. Realmente o Constitucionalismo brasileiro tem levado muito mais a sério os direitos fundamentais e em particular os direitos sociais do que o Constitucionalismo português, e isso é pena para o Constitucionalismo português, porque acho que é uma dimensão que não pode também ser descurada, e também tem a sua importância num Estado que seja um Estado social. Nós já deixámos há muito de ser um Estado liberal, embora alguns queiram regressar a um certo neoliberalismo que eu acho que seria sempre muito negativo. E, portanto, também por isso aproveito a ocasião para saudar todos os constitucionalistas brasileiros e todos aqueles que gostam do direito constitucional brasileiro, porque realmente este é um ano importante. Eu sei que há várias iniciativas que estão em marcha para comemorar depois, mais próximo da data, esta efeméride, mas fica aqui desde já esta minha perspectiva no que respeita à importância da Constituição brasileira de 1988. Agora, o tema que nos traz aqui, e neste mano a mano com o professor Vitor Pinheiro, é a questão do papel do Parlamento. E, de facto, o Parlamento é um órgão fundamental
e talvez seja aquele órgão que mais transformações teve com o próprio constitucionalismo, porque o Parlamento de hoje, de qualquer país, é porventura o órgão que mais se transformou, mais foi o produto de uma metamorfose, de uma boa metamorfose, comparando com os órgãos que havia no Estado pré-constitucional, porque no Estado pré-constitucional havia a chefia do Estado, que era normalmente monárquica, enfim, era sempre monárquica, com algumas exceções, no tempo romano, Oliver Cromwell e durante uns anos, mas realmente a chefia de Estado sempre foi uma chefia de Estado monárquica. Os tribunais sempre foram tribunais, pior ou melhor, mas sempre foram tribunais. Agora, o Parlamento, sim, essa é que foi uma grande novidade. O Parlamento contemporâneo, o Parlamento constitucional, passou a ser uma coisa muito diferente daquilo que eram os parlamentos anteriores, quando eles existiam, quando funcionavam, porque tinham realmente características muito distintas. E, portanto, acho que é muito feliz também a vossa recordação neste contexto de salientar e evidenciar o papel do Parlamento na ação constitucional e na atividade dos poderes públicos. Penso que isso é um aspecto importante. Claro que quando se fala em Parlamento, nós não podemos deixar de falar também em Estado de Direito e no princípio democrático. O Estado de Direito foi uma conquista progressiva durante estes 200 anos, portanto, desde que começaram os movimentos constitucionalistas e desde que surgiram as primeiras constituições, nas revoluções, aliás, americana e francesa, são talvez os principais exemplos de constituições escritas que surgiram e tudo aquilo que está inerente à ideia de um Estado de Direito e do constitucionalismo, a separação dos poderes, o reconhecimento de direitos fundamentais, sobretudo a independência do Poder Judicial, também a ideia do governo ser representativo, ser um governo em nome da soberania nacional ou, de uma forma mais perfeita, em nome da soberania popular, e, portanto, nesse contexto o Parlamento aparece também como um órgão profundamente remodelado em relação àquilo que tinha sido antes. E também, quando falamos do Parlamento, falamos numa coisa que o alimenta e que o justifica, embora que vá além disso, que é no próprio princípio democrático. Hoje a democracia não é apenas a democracia parlamentar, embora esta continue a ser a democracia talvez mais central e aquela que se apresenta ainda como mais importante, porque é a democracia onde se tomam as medidas centrais e as decisões centrais da vida política. Mas o Parlamento também evoluiu, o Parlamento do século XIX para o século XX é um Parlamento também que se tornou mais democrático, porque às vezes havia parlamentos que não eram democráticos porque tinham ainda uma dimensão aristocrática e monárquica, ou o sufrágio não era universal, normalmente não era, portanto era um sufrágio restrito, censitário, capacitário, às vezes o sufrágio era também indireto, mas realmente o Parlamento do século XX tornou-se um Parlamento, digamos, perfeito ou quase perfeito, do ponto de vista do aprofundamento da democracia, neste caso representativa, porque o Parlamento aqui funciona como uma câmara de representação do povo eleitor, dos cidadãos, uma vez que os cidadãos não podem votar de uma forma sistemática no dia-a-dia da vida política. E, portanto, o Parlamento corresponde à concretização de uma dimensão fundamental da democracia, que é a dimensão da democracia representativa. Embora hoje, de facto, sobretudo o século XX, tem-se afirmado duas outras perspectivas da democracia, que não existiam no século XIX, eram pouco relevantes, que é, por um lado, a democracia referendária, aquela que se realiza através dos próprios referendos ou plebiscitos. Aliás, o Brasil foi um grande exemplo disso, porque a Constituição brasileira, embora aprovada em 1988, foi submetida a um plebiscito em 1993 ou 92, para saber se mantinha o sistema republicano ou se adotaria a monarquia, e depois, mantendo o sistema republicano, se deveria ser uma república presidencialista, como já era, ou se passaria a uma república parlamentar. E, portanto, desse ponto de vista, o próprio plebiscito é uma realidade muito importante no Brasil, até, digamos, uma realidade que está inerente ao próprio nascimento do novo constitucionalismo brasileiro, trazido pela Constituição de 1988. Já não pode ser o mesmo em relação a Portugal, porque aqui nós chamamos referendo, nós chamamos plebiscito, e quando chamamos plebiscito foi realmente uma coisa de má memória, porque a nossa única Constituição que foi plebiscitada foi a Constituição mais antidemocrática que nós tivemos. Foi a Constituição de 1933, feita pelo punho de Salazar. Das 6 que tivemos até hoje, o Brasil está na 7ª, nós estamos na 6ª, que é a de 76. Realmente esta 33 foi realmente a Constituição,
logo por azar, aquela que foi precisamente a Constituição referendada, ou plebiscitada, precisamente nesse ano de 33, mas era uma Constituição autoritária e o plebiscito foi um plebiscito, digamos assim, de comédia ou de opereta, porque na verdade não foi um plebiscito verdadeiro, foi um plebiscito, digamos assim, estranho, e um plebiscito sobretudo em que, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, em que as abstenções contavam como votos a favor. Portanto, muito cuidado quando as abstenções contam como votos a favor, isso diz tudo sobre a democraticidade de um plebiscito ou de um referendo. Mas, portanto, isto não quer dizer que nós em Portugal não possamos considerar o referendo importante. Ele depois foi trazido mais tarde em várias revisões constitucionais que foram sempre adquirindo novas dimensões do referendo. Começámos por um referendo local em 82, na primeira revisão, depois em 1989 um referendo político legislativo nacional, depois mais tarde o referendo também nas regiões autónomas e em quarto lugar ainda, aliás foi a última revisão constitucional, a 7ª, que apenas alterou um único artigo da Constituição Portuguesa, que foi em 2005, o artigo 295, que passou a permitir um referendo direto aos tratados comunitários. E agora estamos, aliás, num processo de tudo leva a crer que vai acabar bem, que será a 8ª revisão constitucional, ainda que por várias vezes tivesse tentado, não se conseguiu, mas é o 12º processo de revisão constitucional, mas desde o 7º foram feitas várias tentativas, este é o 12º processo, vamos ver se acaba, como se espera que acabe com a produção da 8ª revisão à nossa Constituição. Mas isso é um processo ainda longo, o Parlamento tem ainda a discutir, eu penso que agora vão fazer audições e só até ao fim do ano é que vamos ter uma decisão no que respeita a essa matéria. Mas, de facto, o referendo aqui em Portugal tem realmente uma dimensão democrática, sem dúvida, embora haja ainda em algumas pessoas uma hostilidade à ideia do plebiscito, porque entendem que o plebiscito é uma realidade antirrepresentativa, ou por duas vias, ou porque é uma realidade manipulável por parte dos fascismos, e de facto a história está a favor dessa pré-compreensão negativa em relação ao referendo ou ao plebiscito, ou então por uma razão de outra natureza, que é uma razão russoniana, que é aquela de que o Parlamento verdadeiramente não deve funcionar como tal e os deputados são apenas comissários do povo e, na verdade, a democracia é uma democracia direta. Aliás, todos se recordarão do contrato social de Jean-Jacques Rousseau e todos se recordarão da célebre frase de Rousseau, quando diz que, falando da Inglaterra, que os ingleses achavam-se livres quando votavam, mas no dia seguinte ficariam escravos dos deputados que tinham votado. Portanto, apelando Jean-Jacques Rousseau a uma visão de democracia direta, aliás, que teve como única consequência prática a aprovação de uma Constituição que nunca entrou em vigor, que foi a Constituição da Convenção, que seria, neste caso, a segunda Constituição francesa, depois da Revolução Francesa de 1793, mas que nunca chegaria a funcionar devido à grande instabilidade que se vivia na altura, no tempo do terror de Robespierre, e, portanto, essa Constituição nunca chegaria a entrar em vigor, embora configurasse um Parlamento não deliberativo, mas apenas meramente parlamentar de discussão, porque depois os deputados não eram deputados, eram comissários que propunham leis que depois deviam ser referendadas pelo povo todos os meses. Imaginem o que é que seria hoje. Nós temos deputados que mensalmente propunham aos cidadãos a votação das leis que eles tivessem discutido no Parlamento. Acho que isto não ia funcionar. Bom, mas, portanto, a questão do plebiscito ou do referendo tem várias dimensões. Eu sempre achei que é um aspecto importante. Aliás, Portugal provou, com a sua experiência, que o referendo é importante. Tivemos 2 referendos em 2 temas, um em matéria de regionalização, outro em matéria do aborto, da despenalização do aborto. Penso que devíamos ter mais, eu sou adepto do referendo, mas, de facto, há também algumas objeções que se podem colocar nessa matéria. Devia ter havido um referendo, por exemplo, em relação à aprovação do Tratado de Lisboa, da União Europeia, mas isso na altura não foi pedido, mas devia ter havido. Há outro aspecto da democracia que não se liga diretamente ao Parlamento. É a democracia, digamos, da opinião pública, chamada democracia participativa. Porque essa, embora possa corresponder, por exemplo, à vida dos partidos, mas é uma democracia que funciona fora do Parlamento através do exercício dos nossos direitos políticos, o direito de associação, direito de petição, direito de reunião, de manifestação. Portanto, no fundo, tudo aquilo que nós podemos fazer no âmbito do exercício de direitos políticos contribuem para a própria construção da opinião pública, que não é, aliás, necessariamente, e não é mesmo a opinião publicada, mas é uma outra coisa, um outro conceito um pouco mais sofisticado.
Portanto, o Parlamento é um órgão central em qualquer sistema político-constitucional, corresponde digamos, à vertente mais antiga da democracia e corresponde, como é óbvio, à dimensão mais institucional e mais estável e mais segura do exercício da democracia, embora hoje não seja apenas a única maneira de exercer uma democracia, não é apenas através de um Parlamento, mas pode haver outros mecanismos que também contribuem para a expressão da vontade popular, não apenas através das eleições parlamentares, mas não só a eleição de outros órgãos, como também o exercício da vontade ou a manifestação da vontade dos eleitores noutros contextos, quer seja em matéria de referendo, quer seja no exercício informal da vida política, que é o caso da participação também na opinião pública. Portanto, isto julgo que é importante dizer. Claro que a configuração de um Parlamento num sistema político-constitucional depende de várias variáveis. Isto é, mesmo em Estado de Direito, depois há várias coisas que podem realmente ser diferentes, porque o Parlamento pode ser bicameral ou pode ser unicameral. O Brasil, o Parlamento é bicameral porque o Brasil é uma federação. No caso português não é assim, é um Parlamento unicameral. Não somos uma federação, não teríamos dimensão para isso, desde logo. E também o Parlamento pode ter diferentes poderes conforme o sistema de governo. Portanto, o Parlamento é uma coisa num sistema de governo presidencial, é outra coisa num sistema de governo parlamentar, é outra coisa num sistema de governo semipresidencial. No caso português, o sistema de governo é o semipresidencial, embora os autores estejam cada vez mais em sintonia para considerar que o Parlamento vai sendo cada vez mais o centro da vida política e o sistema vai ficando cada vez mais parlamentar do que propriamente presidencial, portanto é um semipresidencialismo de pendor parlamentar e, portanto, o protagonismo político está mais no eixo Parlamento-Governo do que propriamente numa trilogia Parlamento, Governo e Presidente, embora o Presidente tenha, obviamente, poderes efetivos que nunca teria se fosse um sistema parlamentar e também não tem tantos poderes como tem um Presidente num sistema presidencial. Mas, como sabe, o sistema semipresidencial é um sistema de difícil afinação porque muda conforme várias variáveis, desde logo a variável do sistema partidário, do sistema de partidos que existe, a variável dos poderes que estão formalmente reconhecidos na Constituição, e uma coisa é o sistema de governo semipresidencial francês, outra coisa é o austríaco, outra coisa é o português, e portanto tudo depende de várias variáveis, e de facto, na verdade, o sistema de governo semipresidencial português é muito mais parlamentarizante do que é o sistema de governo, por exemplo, francês, que é semipresidencial, mas em que o Presidente tem muito mais poderes do que tem o nosso Presidente, ou a prática política dá ao Presidente francês muito mais poderes do que tem o Presidente da República em Portugal. Mas, de toda a maneira, seja qual for o sistema, o Parlamento é sempre um órgão indispensável na própria ação política. E porquê é que o Parlamento é um órgão muito importante? Também é preciso ver isso. Isso é uma conclusão que se obtém independentemente de qualquer sistema político ou constitucional em concreto e também com total independência de uma conclusão concreta em relação ao sistema de governo. Portanto, agora não interessa se é presencial, se é parlamentar, ou se é semipresencial, ou se é outra coisa qualquer, ou misto, também como se chama dizer, é porque o Parlamento tem características próprias que lhe dão um grande valor e uma grande centralidade. Desde logo, o Parlamento desde logo é um órgão de eleição direta, portanto, normalmente assim acontece, são raros os exemplos de parlamentos indiretos, e portanto a pessoa, os eleitores quando votam diretamente nos seus membros, e portanto não há aqui uma mediação por outros órgãos. Por exemplo, o governo não é assim, os governos nunca são votados, nem em sistemas semipresenciais e parlamentares nunca são votados diretamente, porque nós votamos nos parlamentos, e depois dos parlamentos é que fazem a emanação, fazem a produção de um governo em concreto conforme a maioria que se estabeleça. Claro que já não é assim no sistema presidencial. Mas, portanto, tem esta vantagem de ser, digamos, haver uma imediaticidade, uma imediatividade da expressão política ideológica dos cidadãos em relação aos titulares deste cargo parlamentar. Por outro lado, o Parlamento, como é um órgão colegial amplo, é um órgão que, por definição, é aquele que melhor representa a diversidade e o pluralismo da sociedade política. E, portanto, é o Parlamento, como são muitos parlamentares, é o Parlamento que pode, de facto, representar todas as sensibilidades de um povo. Grandes partidos, pequenos partidos, partidos mais ao centro, mais à esquerda, mais à direita. Portanto, é realmente o único órgão que tem essa capacidade. Mesmo no caso em que os governos sejam eleitos, não é essa capacidade. E, portanto, é desse aspecto
se perguntarem, não tenho nenhum rebuço em dizer que é de facto o órgão mais democrático que há é o Parlamento. Perguntam-me, é mais democrático o Parlamento do que o Presidente da República, num sistema em que ambos os órgãos são eleitos diretamente? Sim, claro, porque no Parlamento todas as pessoas têm lá a sua visão da sociedade representada pelo partido em que votaram, enquanto que eu, para Presidente da República, não posso votar em... O Presidente da República não é o produto de vários partidos, é o produto de uma escolha só, enquanto que um Parlamento é o produto de escolhas de partidos diferentes que todos conseguem lá chegar, porque há uma pluralidade de titulares, no caso português, 230. Também pode-se dizer que é demais, eu acho que é demais, mas isso é outra discussão. Mas, portanto, desse ponto de vista, o Parlamento tem essa grande vantagem de ser um espaço em que está maximamente garantida o pluralismo social e político e também, enfim, por arrastamento partidário, uma vez que as candidaturas são apresentadas pelos partidos políticos, o que pode ser agora aqui também um problema que se vem colocando nos últimos tempos. E depois há outro aspecto muito importante também, que às vezes as pessoas esquecem, é que o Parlamento, em relação a qualquer outro órgão jurídico ou constitucional, é o Parlamento o órgão que funciona da forma mais transparente e pública que é possível de imaginar. Porquê? Porque as suas sessões são abertas ao público, todos os parlamentos hoje têm um canal Parlamento, que até faz concorrência a alguns canais que têm algumas telenovelas, que em alguns episódios nós sabemos, e portanto é realmente um Parlamento, é hoje, e até faz concorrência até à Justiça TV do Brasil, por exemplo, mas é realmente um órgão que funciona de uma forma totalmente transparente e pública. Todas as sessões são filmadas, quer no plenário, quer nas comissões especializadas. Nós, no caso agora recentemente, o professor Vítor não está a par disso, mas temos assistido aqui realmente a uma novela longa, com muitos episódios, que tem a ver com uma comissão parlamentar de inquérito à TAP e outras coisas conexas. Isto tem sido muito divertido, de facto. Mas, na verdade, essa publicidade é muito importante, porque é uma publicidade que é dada não só pelo acesso dos meios de comunicação social, como pela própria publicidade que é dada a partir dos meios parlamentares através dos canais próprios de divulgação da atividade do Parlamento. Não é só o canal do Parlamento TV, também o seu site, aliás, o português, que aliás um site até é bastante bem feito, e outras vias que se confere uma maior publicidade. Portanto, mas isto aplicado ao processo legislativo, imagina toda a vantagem que tem de nós sabermos em cada fase do processo legislativo quem é que intervém, quem é que vota a favor e quem é que vota contra, qual é o tipo de argumentação que é desenvolvida. E mais, essa publicidade, essa transparência não é apenas válida para o processo legislativo, é também válida para outros processos, porque o Parlamento não é só um órgão para legislar, é um órgão para falar, para discutir, é um órgão para fiscalizar, é um órgão para eleger pessoas de outros órgãos, de órgãos exteriores à Assembleia, e também de alguns órgãos internos da própria Assembleia, como um órgão complexo que é. E, portanto, desse ponto de vista, é de facto um órgão central no âmbito da própria vida política. E, portanto, julgo que estas três características são muito importantes para salientar a centralidade do Parlamento em qualquer país. Agora, claro que eu, ao dizer isto, não estou a dizer que as coisas estejam perfeitas e que os parlamentos são todos perfeitos e que nós chegamos, digamos assim, ao fim da história da democracia parlamentar no sentido de não haver nada a fazer e que está tudo perfeito. Não, nos últimos anos tem-se acentuado um conjunto de problemas no que respeita à própria atividade parlamentar e, enfim, e isso depois alastrando à própria atividade política. E, portanto, podemos dizer que há aqui uma crise também do Estado Democrático, é verdade. Não é, espero que não seja a crise para acabar com o Estado Democrático, mas é uma crise que deve provocar uma regeneração da qualidade da democracia. Acho que aí, quer Portugal, quer o Brasil, por razões diferentes, precisamos desesperadamente de uma regeneração da nossa vida política e das nossas democracias. E essa regeneração também passa pelos parlamentos. Há várias questões, apesar de tudo o Parlamento português, e eu conheço melhor, tem feito alguns progressos nesse aspecto, o que é curioso, porque hoje o Parlamento português nunca mais tem uma configuração que nunca mais vai ser igual àquela configuração que tinha há 10 anos ou há 20 anos, em que normalmente havia um partido com maioria absoluta, por acaso hoje até há, mas penso que essa maioria absoluta foi uma maioria, digamos assim, imprevista, acidental, digamos assim, para me lembrar de um livro, Turista Acidental, foi uma maioria acidental, porque não era esperada, e de facto o que temos visto é uma fragmentação do Parlamento através da multiplicação de pequenos partidos, que aliás, segundo as últimas pesquisas, nós aqui dizemos sondagens, vão aumentar substancialmente na próxima eleição, que não se sabe quando é que vai ser,
quer dizer, sabe se será em 2026 no máximo, mas pode ser antes, se houver uma dissolução do Parlamento, e, portanto, isso significa que há uma mudança substancial na vida política através da possibilidade de novos partidos mais pequenos chegarem também a uma representação parlamentar, quer partidos da direita, quer partidos da esquerda. Nos últimos casos em Portugal tem sido mais um fenómeno da direita do que um fenómeno da esquerda, estou em particular a falar do Partido Chega e do Partido da Iniciativa Liberal. Portanto, penso que há essa nova realidade. Aliás, que em Portugal veio tarde, porque noutros países da Europa o sistema partidário já foi há muito tempo remodelado. Basta lembrar em muitos partidos que desapareceram, quer, por exemplo, na Itália, a democracia cristã, quer na França, os partidos da direita francesa foram completamente, digamos, trucidados por novas realidades partidárias, ou o caso de Espanha, como se está a ver, quer à esquerda, quer à direita, novos partidos que emergem e que já são necessários para fazer as contas das maiorias para governar, e, portanto, isso é um fenómeno novo que alguns inscrevem numa crise do próprio Estado Democrático, mas que porventura será uma resposta a essa mesma crise. Portanto, esse é um aspecto que tem sido referido como um aspecto, digamos, novo nesta nova realidade do próprio Parlamento. Depois, há outros aspectos importantes que têm sido hoje referidos, que é o facto dos parlamentos também serem mais parlamentos de fiscalização do que parlamentos de legislação. Nós aqui em Portugal temos um problema complicado que reside no facto de o governo ter poderes legislativos ordinários e, portanto, o governo pode legislar em muitas matérias, como pode também o Parlamento legislar. Não é assim no Brasil. No Brasil, o governo, o Presidente da República, apenas pode legislar através de medidas provisórias, que têm muitas limitações, mas aqui não. Aqui o governo pode legislar em paralelo com a Assembleia da República, eu diria em 80% dos casos em que é possível fazer uma lei. Claro que o Parlamento tem competências exclusivas e especializadas em certas matérias, mas não são matérias do dia-a-dia. São as mais importantes, com certeza, mas nas matérias que têm a ver com a política da conjuntura, o governo acaba por ganhar numa competição de quem é que legisla mais e até melhor, acaba muitas vezes por ganhar ao próprio Parlamento, porque o Parlamento muitas vezes tem dificuldade em legislar ou entretém-se noutro tipo de atividades que não são atividades de legislação, e o governo ocupa esse espaço vazio que não é realizado e não é objeto de intervenção por parte do Parlamento. Claro que, em contrapartida, o Parlamento tem nos últimos anos em Portugal, tem acentuado a sua vertente de fiscalização, porque o Parlamento pode fazer perguntas ao Governo. Aliás, quando fui deputado, fiz muitas perguntas ao Governo, aliás, metade delas nem sequer eram respondidas, e as que eram respondidas eram normalmente ao lado. Enfim, essa não foi uma boa experiência, tenho que reconhecer, mas pode fazer comissões parlamentares de inquérito, há debates periódicos com a presença dos membros do Governo e com o Primeiro-Ministro, pode haver outro tipo de fiscalizações e, portanto, e também intervenção em atividades de natureza financeira e em processos de natureza política e processos também de escolha de outros dirigentes. Portanto, o Parlamento, nesse aspecto, penso que se por um lado, pelo menos em Portugal, tem vindo a perder uma capacidade, um protagonismo na ação legislativa, o que é pena, por outro lado, tem aumentado essa ação, sobretudo em matéria de fiscalização política. Aliás, nunca houve tantas comissões de inquérito como tem havido agora, CPIs, também é o acrónimo, é idêntico ao do Brasil. Porventura até talvez algum excesso, porque qualquer assunto faz-se logo uma CPI, também pode haver aqui um processo de banalização das CPIs, mas isso é um aspecto muito importante, tem que ser reconhecido num Parlamento. Aliás, um Parlamento que tenha uma maioria absoluta, a oposição sabe que nunca vai conseguir aprovar nenhuma lei, portanto tem que se dedicar às atividades de fiscalização política, porque se vai fazer projetos de lei para tentar ter o acordo da maioria parlamentar de um partido que tem maioria absoluta, certamente nunca vai conseguir. E, portanto, num Parlamento que tem uma maioria absoluta, aquilo que resta à oposição é, de facto, fazer a oposição através de uma linha de fiscalização política e não tanto de uma linha de ação legislativa. Isso também me parece evidente. Este é também outro aspecto importante. Agora, outras coisas que estão em cima da mesa do ponto de vista da reforma da ação dos parlamentos, ou vendo esta crise do Estado Democrático da perspectiva da ação parlamentar. Aqui em Portugal há vários assuntos que estão em cima da mesa. A revisão constitucional, infelizmente, não vai tratar de nenhum deles. Tenho pena, mas a vida é assim. Quer dizer, a revisão constitucional vai acabar por ser uma revisão periférica, a meu ver,
em relação àquilo que devia ser encarado pelos políticos e pelos deputados, mas os deputados vão ficar nas margens, nas franjas, nas coisas de segunda categoria e não tratam dos assuntos de primeira categoria ou de prioridade máxima. E quais são esses assuntos de prioridade máxima? São os assuntos, por exemplo, do aperfeiçoamento do sistema eleitoral, de um voto preferencial, ou a questão de saber até que ponto os partidos devem ter o monopólio das candidaturas ao próprio Parlamento. Aí o Brasil até tem um sistema muito diferente do nosso, tem um sistema de voto personalizado em que o eleitor vota num deputado e vota num partido. Nós não temos nada disso, nós só podemos votar em partidos e o eleitor não tem qualquer possibilidade de escolher o candidato que quer ou mudar a ordem do candidato. Não, é uma lista fechada em bloco e não tem qualquer possibilidade de poder intervir mudar a sequência dos deputados que são apresentados por cada partido político, e são os partidos ainda as únicas entidades que podem apresentar-se ao Parlamento Nacional. Estou a falar aqui em Assembleia da República. Isso é um aspecto que realmente tem que ser mudado, não só aumentar os seus poderes legislativos e reduzir os do governo, portanto, para não deixar que o governo tenha poderes ordinários de intervenção legislativa, também não está na revisão constitucional, mas a questão também da capacidade do modo de designação dos próprios deputados, ou o facto de saber se os deputados representam os distritos, porque são eleitos. Em Portugal temos Portugal dividido em 18 distritos, ou se o deputado representa toda a República, porque muitas vezes os deputados são eleitos por várias regiões, alguns até se ufanam em dizer que são naturais de certa região, mas depois o problema é que há decisões que são nacionais e não são regionais, ou não são locais. E às vezes um deputado entra num processo de esquizofrenia porque é eleito pelo Algarve ou pelo Minho, ou por Trás-os-Montes, mas tem que votar X porque é a política nacional do seu partido, mas se votasse só em nome da sua região tinha que votar Y. E, portanto, às vezes não é fácil compatibilizar numa única pessoa o tipo de representação que ela deve realizar, se é uma representação nacional ou se é a representação das pessoas que nela votaram, porque quem votou nessa pessoa não foi todo o país, mas foi apenas o colégio eleitoral do distrito por onde ela foi eleita, e não o colégio eleitoral não foi todo o país, mas apenas um distrito dos 18 distritos que há, e mais as regiões autónomas e mais os 2 círculos externos do território português. Portanto, esse também é outro aspecto importante da reforma da ação política. Também a questão da redução dos deputados, tem-se falado muito disso. É verdade que isso é um assunto mais complicado, porque a redução dos deputados até acaba por prejudicar os próprios partidos mais pequenos, digamos, porque um partido mais pequeno, se tem 2 ou 3 deputados, se houver uma redução de 230 para 180, esses partidos deixam de ser eleitos nas eleições seguintes, e, portanto, a questão da redução dos deputados prejudica os partidos mais pequenos. Também é uma questão, digamos, que deve ser também enquadrada. Outra questão muito importante é a autonomia, a liberdade de voto dos deputados. Até que ponto é que eles podem ter autonomia em relação aos diretórios partidários, visto que eles são, de facto, propostos pelos partidos, pelos órgãos executivos dos partidos, que são eles que apresentam as listas dos deputados à Assembleia da República. Aí o Brasil tem uma experiência realmente diferente, há uma maior liberdade de voto, mas o Brasil depois tem outra questão mais importante, que é, ou que também tem criado alguns problemas, que é uma grande volatilidade na pertença dos deputados aos vários partidos políticos. E, portanto, há uma grande multiplicação de partidos. Não sei se há volta de 30 partidos que há no Brasil, Portugal está muito longe disso, e isso depois também provoca uma maior indefinição ideológica e, portanto, muitos partidos que se apresentam mais como projetos pessoais do que propriamente como projetos programáticos com consistência, que possam dar às pessoas orientações seguras no que respeita à resolução de certos problemas. Nós não temos tanto esse problema aqui de uma maior pulverização partidária e uma excessiva pessoalização da ação parlamentar, mas isso tem vindo a ser resolvido pela via da multiplicação dos partidos que têm ascendido, digamos, ao hemiciclo e à arena de participação política. Depois, eu julgo que, portanto, a revisão constitucional não trata nada disto, portanto, isto está absolutamente omisso no processo de revisão constitucional, e, portanto, é pena, porque havia aqui várias questões, portanto, a questão do funcionamento do próprio Parlamento, o aumento dos seus poderes legislativos, enfim, certos aspectos mais técnicos que agora não vou mencionar, o estatuto dos próprios deputados, mas também aqui em Portugal não estamos como está o Brasil, em que tem sido apresentada como discussão neste momento a ideia
de que o Brasil tem que mudar de sistema de governo. Sei que há vários constitucionalistas, ou que o professor Gilmar Freire Mendes tem-se referido a isso, agora já estou aqui a meter-me na seara do professor Vítor, mas também já agora gostava de falar sobre isso, que é a ideia do Brasil se transformar o seu sistema presencial num sistema semipresencial. Acho que isso seria um erro enorme. A meu ver, não sou adepto dessa transformação, porque o Brasil não tem uma coisa que se permitiria, e não tendo, não permitiria que esse sistema funcionasse convenientemente. Porque não tem uma estabilidade político-partidária que um sistema semipresencial exige nos países em que ele funciona. E, portanto, digamos, a multiplicação dos partidos brasileiros, a ausência do seu caráter programático, a ausência de muitos deles de longa tradição na sua existência e na sua estabilidade, penso que complica muito e dificulta a mudança para um sistema semipresencial, porque num sistema semipresencial o Parlamento passa a ter um papel muito mais importante do que num sistema semipresencial, em que, no fundo, há dois blocos, há o bloco executivo e há o bloco legislativo, e, portanto, as coisas funcionam com uma relativa independência, uma absoluta independência entre os dois, mas num caso de um sistema semipresencial, o Parlamento vai ter o pé também no executivo, como não tem num sistema presencial, porque no sistema presencial o Parlamento não interfere politicamente na ação e na subsistência do executivo. Claro que pode não aprovar o orçamento, ele compete por várias leis, com certeza, mas toda a administração só depende do próprio presidente, que não tem nada a ver com a legitimidade parlamentar. Não é assim num sistema semipresencial, em que o Parlamento pode, e não sendo um Parlamento estável, pode complicar muito a vida de um governo, até pode impedir digamos, a subsistência ou a formação de governos estáveis. E, sobretudo no Brasil, há um problema ainda mais complicado de todos, é que, como há muitos partidos no próprio Congresso, não vejo como é que se vai fazer uma maioria absoluta para apoiar um governo. Porque se o sistema for semipresencial, o governo já não é o Presidente da República, é apenas o Presidente da República. O governo, com o seu Primeiro-Ministro, serão designados pelo Presidente da República conforme o resultado das eleições parlamentares, não é conforme o resultado das eleições presidenciais. E, portanto, é preciso saber como é que se configura todo um novo sistema, procurando encontrar no Parlamento uma maioria estável que possa dar origem a um governo que seja apenas agora da responsabilidade da ação do Parlamento e que não tem nada a ver com o Presidente da República, que tem um papel aí absolutamente, digamos, reduzido. Poderá ter mais alguns poderes do que tem talvez o Presidente português, mas mesmo assim, se for um semipresidencialismo com poderes mais ao Presidente, mesmo assim, devido que o senhor possa funcionar. Bom, mas portanto, penso que nos últimos tempos, só para terminar, eu penso que o Parlamento tem, apesar de tudo, sido objeto de uma maior valorização. Penso que as pessoas se revêem no Parlamento como a verdadeira casa da democracia, como nós aqui costumamos dizer. Porquê? Porque é o sinal de uma maior diversidade político-partidária. Embora a multiplicação dos casos, dos escândalos, das mentiras e dos episódios às vezes possa levar a um certo descrédito da ação parlamentar, ou quando ela tem alguns aspectos mais folclóricos, de alguns excessos que sejam cometidos por deputados, quer excessos verbais ou de outra natureza, mas isso faz parte da própria vivacidade da vida política. E isso contribui para aumentar, de facto, a centralidade do Parlamento na vida política. Portanto, eu sou defensor de um sistema semipresencial, penso que em Portugal ele tem funcionado bem. Numa primeira fase isto foi um bocado complicado, mas depois as coisas estabilizaram. Houve aqui uns reacertos, sobretudo feitos pelas duas primeiras revisões constitucionais. Também as coisas têm funcionado relativamente bem, porque o Presidente da República, todos os presidentes também têm-se limitado na sua ação. Tem havido aqui um self-restraint, de facto, talvez às vezes excessivo, do Presidente da República, que no fundo acaba por reconhecer, e agora estou a falar em particular das pessoas que ocupam os cargos, incluindo o atual, no fundo acabam por reconhecer que o papel central da vida política não está neles, mas está no Parlamento e no Governo, e que eles são apenas, digamos, árbitros ou órgãos, digamos, de controle ou de reequilíbrio, mas não são órgãos da ação política direta. O que é verdade até certo ponto, mas nem sempre é assim, porque podem ter uma ação às vezes importante em certos momentos e, porventura, quer o atual, quer os anteriores, renunciaram a exercer poderes mais ativos de intervenção na vida política e isso às vezes pode ter efeitos negativos.
mas há aqui vários desafios. Agora, estamos muito longe de ter um Parlamento, digamos assim, que não precisa de reformas, precisa de reformas. Hoje o Parlamento tem um corpo técnico de funcionários parlamentares, a meu ver, muito bom. Estou a falar agora do português. Há uma valorização da função parlamentar, até do ponto de vista técnico, mas penso que isso só se pode consolidar, esse papel central do Parlamento, com uma revisão constitucional, mas não será ainda desta, porque esta revisão não toca nesses assuntos, toca noutros assuntos que também são importantes, mas a meu ver são marginais em relação àquilo que devia ser feito no atual Parlamento. Portanto, era um pouco isto que eu gostaria aqui de referir, e de facto já agora o Parlamento, foi o Congresso do Brasil que aprovou a Constituição, aliás como foi também a Assembleia Constituinte que aprovou a Constituição Portuguesa de 66, embora o Brasil depois tivesse feito um plebiscito. Mas, portanto, também este Congresso mostra que nestes 35 anos da Constituição brasileira, de facto, o Parlamento está de parabéns, porque são estes os órgãos, a meu ver, principais da democracia, e mesmo que se defenda um sistema presencial ou um sistema semipresencial, o Parlamento é sempre um órgão essencial. O Parlamento não é só essencial para quem defende uma democracia parlamentar, não é o meu caso. Acho que isso também não funcionaria aqui em Portugal. Acho que tem funcionado bem o sistema semipresencial, mas qualquer que seja o sistema de governo, o Parlamento é sempre um órgão central, porque é aquele que tem estas características que os outros não têm e que permitem, digamos, uma plenitude da ação política que seja a expressão máxima da liberdade e da livre escolha dos próprios cidadãos. Portanto, muito obrigado por esta oportunidade e agradeço o vosso convite uma vez mais. E depois da intervenção do seu professor que me segue, estarei à vossa disposição para as perguntas que entenderem por bem fazer. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Professor, pela exposição. Portanto, fiz aqui também as minhas notas e apontamentos para seguirem